É isso, os avisos da semana. Eu quero que você concentre agora o seu coração de novo na Escritura Sagrada. Sola Escritura. Gideões trabalham exatamente dentro desse foco que foi um dos temas e base da reforma há alguns 500 anos atrás. E eu quero começar citando alguns pensamentos de Martinho Lutero. Nós cantamos domingo passado, né? Eu não estava aqui, mas eu cantei à distância via internet. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. É um pensamento de Martinho Lutero. Ele diz, uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Ele dizia que o pecado é como a barba, reproduz-se e é preciso cortá-la continuamente. Nosso irmão falava aqui de comportamentos de pecado que devem ser evitados. E ele diz também, a graça é um dom que dá ao homem força para cumprir a lei. Martinho Lutero estava empenhado em desmontar algumas coisas que estavam equivocadas na igreja, exatamente porque a igreja não tinha nas mãos a palavra de Deus. As pessoas não tinham nas mãos a palavra de Deus. E um tempo atrás, nem mesmo os líderes religiosos, nem mesmo quem celebrava os cultos religiosos cristãos, tinham a Bíblia nas mãos. Então eles começaram a se envolver. O que os judeus fazem hoje é reflexo do que se fazia nessa época, do que no ano 1100, alguns outros homens de Deus começaram a se envolver. Mas ele diz também, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Ele se referia à palavra de Deus principalmente, mas a verdade é a verdade. Outro pensamento, pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tem que matá-lo todos os dias. E por último, que eu separei, a lei diz, faça isso, isso nunca é feito. A graça diz, creia nisso, e tudo já está feito. Porque é assim que o Senhor faz em nossas vidas. São as bases, então, da reforma. É o terceiro domingo que vocês ouvem sobre isso. Semana passada o nosso irmão Juarez também trouxe uma reflexão desse tema. Sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Escritura, sola Deo glória. Só a graça, só a fé, só Cristo Jesus, só a Escritura, só a Deus glória. Essas 5 frases, 5 marcas na reforma se confundem, porque todas elas apontam para o mesmo objetivo. Elas apontam para o Senhor, todas apontam para Deus, para conhecer a Deus. E são muito difíceis para nós, queridos, todas elas. Não porque a Escritura é algo difícil, não. Não porque dar glória a Deus é algo difícil, não porque a graça seja algo inalcançável, nada disso. É porque nos tira da jogada e nós não lidamos bem com isso. Só a fé, só a graça, só Cristo, só as Escrituras, eu começo a pensar como se fosse um pensamento meu. Satanás trouxe o coração do homem para a primeira família criada exatamente essa questão. Vocês vão ficar de fora. Deus quer tirar vocês da jogada. Não estão entendendo qual que é a de Deus. E o que vocês pensam? E a vontade de vocês não conta? E os seus planos? E depois ele sai de cena e nos deixa com esses pensamentos. Nós esquecemos quem começou a conversa e ficamos nos perguntando, mas e eu? Será que tudo para ele realmente? Tudo para Deus? Será que isso faz sentido? Sim, está aqui as Escrituras, vamos enviá-la para a África, mas será que ela deve ser levada a sério, toda ela? Será que realmente tudo está escrito aqui, eu tenho que obedecer? Sim, a graça, mas vá falar que eu sou igual àquele sujeito que não faz nada para Deus. E aí,
fariseu batia no peito e dizia: Pai, graças te dou porque eu não sou como aquele que não dizima, que não faz isso, não faz aquilo. Eu sou dizimista até do ovo que a galinha põe no quintal. Sim, Cristo, mas eu tenho lá os meus direitos. A glória para Deus, sim, mas eu mereço ser feliz. Então eu preciso ser feliz. Eu creio, a fé sim, mas eu sou um ser livre para pensar e fazer as minhas escolhas. Dessa maneira, querido, as bases da reforma precisam ser de novo impregnadas em nosso coração, e de novo, porque nós precisamos de voltar a ter um coração receptivo à Escritura. Só a Escritura não faz sentido se não nos convertermos à Escritura e à vontade do Senhor. O certo é que Deus tem planos para nós. Deus tem planos para você, Deus tem planos para mim. E foi da vontade dele derramar a sua graça através da obra redentora do Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário. E essa obra redentora aponta para Jesus como o único caminho que trilhamos pela fé, após arrependimento gerado pelo mesmo Espírito Santo. E nesse processo de metamorfose, nesse processo metamorfoseante, nos tornamos novas criaturas. Como o nosso irmão Valman disse da própria história dele. Até a aparência dele mudou, a atitude mudou, o comportamento mudou. A maneira como ele usa a mão hoje, né? Graças a Deus, já não é mais como usava antigamente. Ele se tornou nova criatura. De volta ao plano original de dar glória a Deus. Somente a Deus. E tudo isso está muito bem descrito nas Escrituras Sagradas. E cada um de nós tem um testemunho que vai apontar para o texto sagrado. Se alguém está em Cristo, pode ler comigo esse texto? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluia. E tudo isso começa lá na cruz, na morte do Senhor Jesus, lá na cruz. E nós precisamos de relembrar qual que é o propósito da morte de Jesus. E eu sei que o propósito da morte de Jesus, queridos, não foi me oferecer um seguro contra incêndio. Sou nova criatura, pertenço ao Senhor, minha casa não pega fogo, o meu carro não vai bater, as coisas não acontecem. Eu sou um homem blindado, eu sou blindado contra tudo agora, porque eu sou servo de Deus. O propósito da cruz não foi também me dar uma passagem, uma viagem para o céu, de graça, com todas as despesas pagas. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou para que fôssemos nova criatura. O testemunho que o moço trouxe para nós agora. Alguém que ele agrediu, foi até ele, lhe oferecer a Bíblia Sagrada, lhe discipular, e ele é nova criatura porque alguém colocou a Bíblia Sagrada nas suas mãos e ele compreendeu o propósito da morte de Jesus. E ele está aqui hoje nos desafiando a mesma coisa. Então, queridos, se ele morreu e ressuscitou para que fôssemos nova criatura, não faz sentido nós continuarmos parados em transgressões e pecados. Não faz sentido ficarmos envolvidos com emoções e feridas e decepções do passado, porque ele nos fez novas criaturas. Nele somos novas criaturas. Ele morreu para que fôssemos transformados, diz o texto sagrado, de glória em glória, na imagem do Filho de Deus. Assim como o Espírito Santo quer fazer em cada um de nós. Então, não foi esse propósito, mas para que fôssemos novas criaturas. O texto sagrado lá em 2 Coríntios 3,18 fala: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas as Escrituras, ela tem uma função muito especial, que é de nos repreender.
E nós não aceitamos com facilidade repreensão, exortação. Não aceitamos com facilidade quando nos chamam a atenção. Desde pequeno, desde criança. As crianças lá em cima querem fazer o que querem fazer. E quando alguém chama a atenção, costumamos ter um problema. Principalmente se o pai depois dá suporte para a criança que não aceita uma repreensão. Mas nós não aceitamos repreensão com facilidade. Mas a Bíblia Sagrada diz para você e para mim: atentai para a minha repreensão. Nós vamos encontrar consolo, nós vamos encontrar o caminho, nós vamos encontrar a bênção do Senhor, mas encontraremos repreensão na Bíblia Sagrada. E Ele não repreende, a não ser que Ele ame. Ele não repreende, a não ser os seus próprios filhos. E você é filho de Deus. E encontrando na palavra do Senhor repreensão, é exatamente porque, de alguma maneira, nós que já fomos feitos novas criaturas, estamos nos afastando desse modelo, desse lugar que Ele nos colocou. Estamos permitindo que o velho homem, que Lutero disse, não morreu afogado no dia do batismo, nós estamos permitindo que ele tome o lugar do Senhor Jesus em nossas vidas. Nós precisamos, queridos, se quisermos um relacionamento com Deus, nós precisamos corresponder à disciplina divina. Nós precisamos de reagir com o coração receptivo. O que é que Deus tem falado com você nesse dia? O que é que Deus falou com você enquanto Gideões ministravam aqui um desafio para você e para mim, nos convidando a ser parceiros nessa obra de evangelização? O que é que a própria palavra fala com você? O que é que, na hora de trazermos dízimos e ofertas, o que é que trouxe para você de repreensão? Que palavra numa música que você percebeu que é uma confrontação, porque nós estamos distante da expressão de louvor? Nós precisamos de reagir com um coração receptivo. Nós ficaremos surpresos se daqui a 30 anos envolvido dentro de uma igreja evangélica, 30 anos com a Bíblia Sagrada nas nossas mãos, 30 anos convivendo com pessoas e convivendo com testemunhos de vidas transformadas. Ficaremos surpresos se daqui a 30 anos continuarmos tendo os mesmos hábitos, velhos hábitos, mesmas atitudes mesquinhas, as mesmas resistências ao propósito de Deus. Não pode ser, não convém que seja. Era exatamente isso que a reforma veio quebrar. Tinha muito da religiosidade e pouco da vida de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos, então, de um coração receptivo às Escrituras. Precisamos nos deixar ser ensinados pelo Pai Celeste. Quero lembrar para você aquele cego de inocência que Jesus curou e passou nos olhos dele lodo feito do cuspe que ele produziu ali, cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos daquele moço. Ele foi, obedeceu à palavra, e ele se lavou, e ele foi curado. Eu imagino que o desejo maior de uma pessoa que é cega é de voltar a enxergar. O desejo maior daquela pessoa é de voltar a enxergar. Eu não sei qual que é o seu desejo maior, mas eu fico perguntando assim, se você conquistar isso, se isso vier para a sua mão, a sua vida estará plena? Pense em alguma coisa que você quer profundamente. Isso eu quero demais. Se isso vier para a sua mão, você vai ser um homem, uma mulher feliz, pleno e realizado. Aquele ex-cego, tudo que ele queria era aquela cura. Tudo que ele queria é que depois de lavar-se no tanque de Siloé, ele voltasse a ver. E ele voltou a ver. E quando ele voltou a ver, ele ainda tinha a voz e a palavra de Jesus nos ouvidos, ele foi lá e mostrou ao seu sacerdote. E quando ele chegou ali, eu fico imaginando que a primeira coisa que aconteceu foi que a identidade dele fora... Ele sofre uma desconfiança, porque
Espera aí, na sua identidade fala que você é cego, agora você está falando que você está vendo? O que é falso aqui? A sua identidade ou você? A vida dele virou uma bagunça, queridos. Os líderes religiosos o cercaram. A sua identidade ficou então como que falsa, porque constava de que ele era cego e agora ele estava literalmente enxergando, e sua família, os seus pais, possivelmente a polícia do templo chegou na casa dele antes dele e pressionaram o pai e a mãe dele. E quando ele chega com a novidade, os pais já estão com medo. Pera lá, você já não está dando muito trabalho. A polícia já veio aqui na porta. Eles preferiram se omitir da questão, porque estava ficando difícil para eles, pressionando-os. De repente, tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele desejava e que ele conquistou, que era enxergar, tinha piorado a vida dele. Eu fico pensando, agora o texto fala que ele foi expulso da sinagoga onde ele, e todo judeu, queria ser reconhecido, homenageado. E o texto fala que Jesus o encontrou. Lá em João capítulo 9, esse texto fala que Jesus, que o curou, estava ali, atento a tudo que estava acontecendo, como ele está aqui, atento a tudo que acontece na sua vida. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com você e comigo. E o Senhor Jesus, então, o encontrou. O texto fala, Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, Senhor, quem é ele para que eu nele creia? O Valmont disse, e você pode saber tudo sobre Deus e até amar a Deus, mas se a Escritura não estiver no seu coração, você terá problemas. Aquele moço viveu a vida inteira em volta do templo. Uma parede o dividia da vida cotidiana da religião no templo. Mas ele não conhecia o autor da vida. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? O texto fala que Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Foi por causa disso que Jesus foi para a cruz. Porque ele declarava, ele sabia, ele reconhecia que ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. E as pessoas até suportavam que ele curasse no sábado. Eles ficavam muito revoltados porque bagunçava a religião deles. Mas quando ele se declarava o Filho de Deus, aquele que devia ser conhecido, para que a plenitude chegasse no coração dos homens, aí eles não suportaram. É por isso que eles o mataram. Entre outros motivos, ele se dizia ser Deus, e ele é Deus. E aí, muitos anos depois, a religião cristã já não tinha Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador. Então a reforma veio para de novo apontar para isso. Jesus, somente Jesus, é aquele que pode salvar e levar para o céu. Todos os outros caminhos você pode trilhar até o final e você não vai chegar nos céus. Jesus é o único caminho que pode levá-lo aos céus. Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, eu creio, Senhor, e o adorou. Aquele homem reconheceu em Jesus o cumprimento da palavra, o cumprimento das Escrituras. Ele teve aqueles 2, 3 dias, talvez, até encontrar-se com Jesus, muito tenso. E eles perguntaram e pressionaram quem te curou, o que aconteceu, como foi isso. E ele dizia e repetia e dizia de novo. E eles não estavam realmente querendo saber, com o coração aberto, para ser transformado, para ser nova criatura. Eles queriam alguma coisa contra Jesus no testemunho daquele homem. Mas aquele homem reconheceu em Jesus o cumprimento das Escrituras, declarou que só através dele a vida valia a pena e o adorou. Quero que você perceba isso. Ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Agora, a vida dele
começa a fazer sentido. Eu quero te falar, querido, querida, que se você veio para o Canadá para buscar qualquer coisa que você tenha vindo buscar, você vai conquistar. Mas isso não vai fazê-lo pleno. O que te fará pleno é quando você estiver adorando o Senhor. Aquele homem fora cego a vida inteira e ele desejava ardentemente enxergar. E quando ele começa a enxergar, ele descobre que aquilo não traz plenitude para a sua vida. Mas quando ele adora Jesus, aí tudo faz sentido. Quando ele adora Jesus, quer cego, quer enxergando, tudo faz sentido. Me lembro do texto de Mateus 8, o leproso vem e adora o Senhor. Depois que ele adora, ele diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E por consequência, Jesus disse: eu quero ser livre dessa lepra. E ele ficou limpo na mesma hora. Aquele moço já tinha convicção, já sabia que o que ele precisava para ter uma vida plena era adorar o Senhor. Reconheceu Jesus como Deus, irmãos, e sem isso nós somos cegos guiando cegos, confundidos no caminho para aqueles que acreditam que têm a verdade consigo, mas duvidam das Escrituras Sagradas, duvidam do Criador, duvidam da criação, questionam a criação, discutem a ordem das coisas criadas. Nós estamos vendo literalmente uma nova ordem mundial surgindo. É uma ordem de rebelião. Ela vai se fortalecendo. Ela vai se fortalecendo. Ela vai voltando atrás, mas não para aquele modelo lá de 1 Coríntios, que nós estaremos em reflexo com Jesus, parecidos com Jesus, voltando atrás até no meio do caminho, até o pecado, voltando atrás de tal maneira que os hábitos e comportamentos pecaminosos que a própria sociedade se comprometeu de banir ao longo do tempo, porque eram criminosos, vai voltando. E aí, aquilo que nos distancia dos animais irracionais, por exemplo, relacionar-se sexualmente com animais, vira coisa normal que alguém levanta a bandeira para dizer assim: por que não? Somos livres. Crianças, pessoas levantando bandeiras para poder se relacionar sexualmente com crianças. A minoria tem os seus direitos. E essa minoria quer que esses direitos sejam reconhecidos e estimulados. Percebe como que a sociedade vai criando essa nova ordem? Com coisas muito curiosas. Na proposta da criação dessa nova ordem, há um tempo atrás, um argumento muito forte é que menino não nasce menino nem menina, nasce criança. É uma criança. A sociedade vai, de alguma forma, influenciar, e ele tornou-se um menino, tornou-se uma menina, mas nasceu uma criança, era uma criança. Menino não nasce homem, não nasce homem, mulher não nasce mulher. É um argumento antigo. Da mesma linha de raciocínio, na mesma projeção, na mesma construção dessa nova ordem mundial, existe uma verdade. Gay nasce gay. Não é meio contraditório isso? Fazendo essa colocação, esse crescimento das coisas. O certo é que essa nova ordem mundial está aí para nos dizer que a palavra do Senhor não é assim tão verdade. E se é verdade, não é de toda ela verdade. E se é verdade, Deus não está nem aí para nós. E se é que Ele está aí para nós, é só para alguns, porque Ele seleciona uns e outros não. E aí, queridos, nós vamos aprendendo a nos rebelar de novo contra Deus. Nós vamos aprendendo e acostumando com a voz no nosso ouvido dizendo assim: mas se é isso mesmo que ele falou? Você não pode comer de todas as árvores do jardim? Mas por que não? Você ficará inteligente, você terá a visão ampliada, você vai sentir um prazer dentro de você que você nunca sentiu. E aí, nós acreditamos nessa voz do inimigo. Abandonamos a palavra de Deus. E aí, querido, as outras coisas não serão tomadas
Porque quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas nos são acrescentadas. Mas tirando a palavra de Deus do seu coração. Não é da sua religião. Porque cada dia que você vier aqui, a Bíblia vai estar aqui em cima e alguém vai lê-la. Mas não muda nada se não tiver no seu coração. Se não tiver no meu coração. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. A nova ordem mundial pode levantar o que quiser, pode falar o que quiser. Mas você sabe o que o Senhor falou através da palavra para você. Você tem que escolher se só a Escritura se faz sentido para você ou se você vai buscar sentido para a sua vida. O sentido para a sua vida, queridos, vem exatamente de um coração submisso, ensinável, de uma vontade de mudança, de uma convicção de que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé?